Bem-vindo ao canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, curte, se inscreva para mais. Meu sobrinho mimado pegou meu carro sem permissão e bateu, então estou fazendo ele trabalhar para pagar. Meu sobrinho é filho único e, para ser honesto, ele é muito mimado e se acha no direito de tudo. Parte disso com certeza se deve à forma como minha irmã o criou, mimando e tratando como bebê durante toda a vida. Eu faço o possível para ser um bom tio, mas é difícil quando meu sobrinho, que tem 16 anos, grita e reclama que o presente de aniversário dele não é caro o suficiente, ou que os sapatos que você comprou para ele não são da marca que ele queria. Eu e minha irmã já discutimos no passado sobre a atitude mimada do meu sobrinho, mas aprendi rapidamente que isso não ia levar a lugar nenhum. Lembro claramente de uma ocasião em que meu sobrinho insultou os pais da minha namorada porque eles eram pobres e não podiam dar a ela uma vida luxuosa quando ela era criança. Minha namorada não estava presente, mas minha irmã estava. Quando repreendi meu sobrinho por dizer isso, minha irmã se intrometeu e começou a me ridicularizar por ser rude com ele, me dizendo para crescer e escolher alguém da minha idade para implicar. Então, o maior problema que já tive com meu sobrinho aconteceu recentemente. Ele completou 16 anos há pouco tempo, mas ainda não tirou a carteira de motorista. Apesar de não ter carteira, ele exigiu um carro de presente de aniversário. A mãe dele comprou um carro para ele, mas aparentemente não era bom o suficiente para os padrões dele. Então, o que a irmã dele fez? Bem, ela me ligou e exigiu que eu comprasse um carro melhor para ele, é claro. Eu ri dessa sugestão dela e desliguei o telefone. Recebi uma ligação algumas horas depois dela, dizendo que ela conversou com o filho dela e ele teve uma ideia. A ideia do meu sobrinho é que, em vez de eu comprar um carro para ele, eu poderia comprar um carro novo para mim e dar o meu atual para ele. Mais uma vez, eu ri, e minha irmã tentou me convencer a fazer isso. Claro, eu continuei dizendo não, e ela ficou cada vez mais irritada, até me chamar de egoísta antes de desligar. Pensei que fosse isso. Nos próximos dias, ela não entrou em contato, meu sobrinho não entrou em contato e eu também não. Nesse ponto, eu estava totalmente pronto para ter pouco contato com eles. Mas alguns dias depois, meu sobrinho, sendo o idiota mimado que ele às vezes, decidiu fazer do jeito dele de qualquer maneira. Então, acordei com uma ligação da polícia me informando que meu carro tinha sido roubado e batido. Ele bateu em um poste e ficou muito danificado. A polícia me pediu para confirmar a placa do carro e, para minha surpresa, era realmente o meu carro. Ainda não tinha juntado as peças do quebra-cabeça, e me pediram para ir até a delegacia. Cheguei lá e perguntei quem era o homem que fez isso. Eles o descreveram como um adolescente com cabelos escuros, muito pálido, vestindo quase todo preto. Eles me mostraram uma foto e minha boca caiu. Era meu sobrinho. Meu maldito sobrinho. A primeira coisa que perguntei foi se o rapaz estava ferido, e a polícia me informou que milagrosamente ele estava bem, só teve o pulso torcido. Fiz um boletim de ocorrência e fui para casa. Minha irmã apareceu na minha casa sem avisar uma hora depois mais ou menos. Ela exigiu que eu não registrasse queixa sobre o que aconteceu. Perguntei como ela sabia o que meu sobrinho fez, e ela me disse que recebeu uma ligação da delegacia de manhã e foi lá para pagar a fiança dele. Disse a ela que é por causa de atitudes como essa que meu sobrinho é tão mimado e se acha no direito de tudo, e disse a ela que não há chance de eu retirar as acusações. Discutimos sobre isso por um tempo e dei um ultimato para minha irmã. Disse a ela que temos duas opções. Ou eu continuo com as acusações, ou meu sobrinho arranja um emprego e me dá cada centavo do salário dele até eu ter o suficiente para comprar o mesmo carro que ele bateu. Minha irmã tentou argumentar, dizendo que isso não é justo, que ele é apenas uma criança, e por aí vai. Expulsei ela de casa e disse que ela pode me ligar para me informar a decisão dela e do filho dela. Atualização. Minha irmã acabou cedendo e me ligou dentro do prazo de 24 horas que eu tinha dado. As primeiras palavras dela não foram sobre a escolha do sobrinho dela, mas sim reclamando e tentando me dissuadir de fazer qualquer coisa novamente. Eu deixei claro, mais uma vez, que não farei isso e disse que enfrentar as consequências de suas ações é bom para meus sobrinhos e talvez possa ensiná-lo alguma responsabilidade. Eu disse a ela que ela precisa decidir ou eu vou processar. Então eu desliguei. Horas depois, recebi uma ligação do meu sobrinho e ele estava tão insuportável quanto sempre. Não recebi desculpas dele, nem sinal de culpa, ele apenas me disse que eu estava sendo mesquinho, que eu sou uma pessoa egoísta e que nenhum bom tio processaria um membro da família. Fiquei chocado. A arrogância dele foi revelada para mim naquele momento, e eu disse a ele que iria desligar. Eu disse a ele que ele pode me ligar de volta em alguns minutos depois de se acalmar, e se as primeiras palavras dele não fossem desculpe, eu iria processá-lo. Desliguei e alguns minutos depois ele ligou de volta. Dessa vez, ele pediu desculpas. Não tenho certeza se soou sincero, mas era melhor do que nada. Eu disse a ele que aceito suas desculpas, mas ele terá que enfrentar as consequências. Ele me perguntou sobre a outra opção, especificamente quanto tempo ele teria que trabalhar para substituir meu carro. Eu disse a ele para não se preocupar com o local de trabalho, pois eu poderia conseguir um emprego para ele, e se ele escolhesse trabalhar meio período nos fins de semana, seriam aproximadamente 15 a 20 horas por semana. Meu carro custaria cerca de $5.000. Fizemos as contas e calculamos que levaria cerca de 20 a 25 semanas de trabalho. Eu disse a ele que é muito, mas a pena por roubo é anos de prisão. Eu disse a ele que seria um tolo se não escolhesse a opção de trabalho. Também disse a ele que esse seria seu primeiro emprego, eu o ajudaria e o orientaria nesse trabalho, e que ele poderia aprender responsabilidade. Ele ficou realmente receptivo a isso e me disse que gostaria de fazer isso. Essa ligação foi muito melhor do que eu esperava. Até onde eu sei, ele está escrevendo seu currículo agora.